Boa noite a todos e a todas. Espero que estejam bem. Eu deixei nos comentários, mas eu vi que ele não linkou, mas eu deixo disponível aqui embaixo um endereço que vocês conseguirão fazer perguntas durante o slide. Eu sei que o chat pode também pode possibilitar outras manifestações, né? Mas caso houver dúvidas específicas das temáticas que eu vou abordar, vocês podem deixar lá, e se você também está interessado em uma pergunta que alguém tenha feito, você pode voltar naquela pergunta também. Então, primeiramente, nós vamos hoje abordar, resumidamente, de uma forma muito básica, sobre as ferramentas digitais e algumas experiências para a realização de encontros virtuais. Nós entramos num mundo assim com muitas alternativas e é difícil você falar de tudo, trazer tudo que temos disponível, porque há muito material que podemos explorar. Eu falo, então, de Serra Pelada, Afonso Cláudio. Quem não conhece, essa aqui é a ADL, Associação Diacônica Luterana. Eu acredito que muitos e muitas de vocês já devem ter ouvido falar dessa instituição ao menos uma vez por ano nas coletas nacionais. Nós moramos num local com muitas pedras, né? Nosso cartão postal é os 3 pontões que aparece logo ao fundo, né? Em um local muito querido. É um local muito bonito. E eu trabalho com esse grupo aqui, né? Essa aqui é a nossa segunda família, né? São os estudantes, que muitos estão aqui na live, então a responsabilidade hoje é dobrada. O período agora da pandemia também nos obrigou a separar, então com alguns nós estamos tendo trabalho remotamente, com outros um pouco menos, para também amenizar as atividades escolares. E quem quiser conhecer um pouquinho do trabalho, né, o site e um QR Code que vai também para essa visualização aí aérea, né? Então, inicialmente, enquanto que eu vou falando desse conteúdo, eu convido vocês para acessar o endereço mente.com. O código é o 574420. Daqui a pouco eu projeto ele. Quem já tem habilidade com os códigos, o código QR, né? Você pode escanear esse código aqui que vai levar para lá também. E aí eu faço uma pergunta: como você está se sentindo hoje, tá bom? Daqui a pouco eu falo um pouquinho dessas respostas a partir do tema abordado. Inicialmente, nós estamos passando por um período de grandes transformações. E esse período ele vem trazendo profundas reflexões, né? E ele é um momento que faz também a gente pensar quem nós somos, onde nós estamos, quem nós amamos, a que nós estamos dando o devido valor, né? De que forma, né? E aí a gente liga isso à família, amigos, né? A nossa comunidade. Como está sendo difícil, né, para as lideranças comunitárias se fazer presente da sua comunidade, né? Tivemos que aprender na marra a explorar canais do YouTube, fazer lives, fazer reuniões, né? E há quem diga ainda que existem muitas lideranças que não conseguiram fazer nenhum encontro ainda ou nenhuma celebração à distância, de fato, com a dificuldade de lidar com essas ferramentas, né? Quando nós estamos assim vivendo com as pessoas, vamos voltar a pensar naquele período onde não tínhamos a pandemia, né? Onde nós nos reuníamos, estávamos com os nossos amigos, nossos colegas de trabalho, todo mundo nos conhecia pelo que nós éramos a partir daquilo que nós apresentávamos para as pessoas, né? Nós temos códigos de comunicação, nós temos um jeito, né? Então as pessoas conseguem interpretar quando a gente não está tão bem, quando nós estamos tristes ou quando estamos alegres, né? Quando estamos, o simples fato de estarmos juntos, às vezes o olhar, né? A imagem que me vem, ela é muito comunicativa. E aqui no ambiente virtual isso fica difícil. Eu não consegui ver todas as pessoas que estão nessa sala. Muitos, vocês me escutam, mas eu não vejo quem está aqui. Eu não consigo perceber como foi o teu dia, né? E assim por diante, né? E as plataformas digitais, nesse sentido, eles se tornam ambientes difíceis para que a gente consiga interpretar
nós precisamos de maiores esforços, né, interpretativos para conseguir perceber como as pessoas estão. Encontros muito grandes, reuniões com muitas pessoas como essa, nos dificulta e muito conseguirmos ter, de fato, uma integração. É uma pessoa que fala e outros que ouvem. Não é propriamente um diálogo. Então, como nós podemos criar integrações mínimas, dinâmicas ou condições para que todo mundo consiga se expressar ou dar um feedback, além de ter que só falar pelo microfone ou ter que ligar a câmera, né? Então, é uma questão muito difícil. E o que eu achei muito legal dessa proposta, que ela vem sendo apresentada para vocês, esses 3 dias vão tentar responder essa pergunta, né? Como humanizar esses ambientes virtuais? E isso é algo muito legal. Então, eu trouxe uma simples pergunta para vocês, né? Como vocês estão se sentindo hoje? Pedi que vocês acessassem, né? E já começaram pessoas a votar, né? Então, até agora tivemos 71 pessoas votando e a grande maioria das pessoas estão felizes, né? Temos pessoas que estão bastante animadas, outras estão pensativas. Então, aqui de uma forma bem rápida, além de usar o microfone, nós estamos conseguindo colher o feedback desse grupo, né? Então, quem não conseguiu acessar ainda, mente.com e o código, tá bom? E a Daniela deixou o link nos comentários para que quem não conseguiu acessar com o código. É uma forma de colhermos um feedback. Nós podemos encontrar várias plataformas que podem fazer isso. E querendo ou não, né, as figurinhas, né, os emojis, eles são figuras comunicativas que nós podemos explorar e muito, né? Vamos pensar no meme, né? O meme é uma das linguagens fantásticas para a gente também deixar um recado, passar uma mensagem, né? E até mesmo brincar com o próprio humor, né? Então, temos pessoas aqui que tiveram nessa semana variações, né, de sentimento, né? Pessoas que estão passando talvez por uma situação mais difícil, pessoas que estão estressadas, pessoas que estão cansadas, né? Eu repeti esse questionamento com os meus estudantes e muitos colocaram isso aqui, ó, tô com sono, tô cansado, né? A Daniela falou muito disso, né? O grande tempo de exposição às telas é muito mais cansativo do que estar junto fisicamente, né? Essa plataforma aqui o Mente, né? Mentimeter, é uma plataforma fantástica que vocês conseguem criar dezenas de integrações, tá bom? Então, apresentei uma para vocês, uma plataforma rapidamente. Para a gente compreender inicialmente esse período que nós estamos vivendo, nós temos que pensar que existem momentos que houveram passagens da cultura, né? Existem momentos distintos propriamente da cultura. Então, nós podemos linkar 6 eras culturais na qual vivemos. Entre elas, nós teríamos a cultura oral, né, que remete aos povos primitivos, né, a cultura escrita, que é uma das maiores invenções da humanidade, a cultura da imprensa, né? Nossa, o que teria sido da Reforma Protestante sem a publicação de livros, né, e textos que puderam circular pela Europa, né? A cultura de massa, né, que vem junto aqui com o capitalismo, né, a cultura das mídias, né, TV, rádio, e agora a cultura digital. E essas culturas, elas criam marcações em nossa vida, na nossa fala, no nosso comportamento. Eu usei na apresentação anterior a palavra meme. Praticamente todo mundo sabe o que é um meme, né? Emoji, né? A gente tem várias palavras que acrescentamos, né, na nossa comunicação, que veio dessa linguagem, né, digital, né? Então, o que nos leva a... Eu queria trazer um termo aqui para vocês bem rapidamente. Existem as ferramentas. A ferramenta em si não faz comunicação, a ferramenta em si não faz reuniões, não fazem encontros, não fazem lives. Nós precisamos de alguém que articule isso, alguém que realize esse encontro das pessoas, né?
E vamos chamar ele aqui de liderança digital, né? Então, temos muitos termos de pessoas que trabalham nesse ramo, mas eu gostaria de trabalhar talvez um termo que ainda não é oficial. O que uma liderança digital deve se preocupar ultimamente? Pensar na necessidade de propor outras formas de estarmos juntos e juntas nesse momento no qual vivemos e que não sabemos quando poderemos ter um normal, né? Hoje eu recebi uma notícia pelo WhatsApp dizendo que talvez nem vai existir uma cura para a vacina. E eu me peguei muito desanimado só lendo aquele título, né? Aí eu comecei a pensar, talvez tenha um pouco de sensacionalismo aí, mas talvez tenha um pouco de verdade. E esse pouco de verdade me faz pensar que talvez a gente não consiga fazer aquilo que a gente fazia antes dessa pandemia. Então, nós vamos ter que absorver condições para lidar com esse isolamento, né, contínuo. Ainda mais as demandas apresentadas, né? Nesse contexto aparece a educação, as celebrações, né? Temos que dizer que as igrejas e as escolas foram as instituições que mais rápido responderam à necessidade de criar condições de reunir pessoas, né? Quando a pandemia chegou e pediu isolamento lá em março, né? Finalzinho de março nós já tínhamos celebrações online, né? E qual realidade a gente espera a partir disso? Então, você, liderança digital, que vai estar assumindo encontros, que vai estar criando condições das pessoas se reunirem nesse contexto, o que você precisa possuir para ter um bom trabalho? Domínio dos conteúdos, ok, né? Isso é importante pelo fato de que a liderança ele é o que tem ali uma bagagem, né? As competências socioafetivas, né? Aquela pessoa que consegue criar um ambiente onde as pessoas conseguem se reunir, né? A gente pode linkar aqui as formações que nós já tivemos acerca dos tipos de liderança, né? E as competências gerenciais, né? De organizar atividades, metodologias e assim por diante. E a competência agora tecnológica, conhecer instrumentos virtuais que permitem a realização dos nossos encontros. Quando eu vou citar para vocês plataformas, aplicativos, nós podemos listar dezenas que já estão disponíveis, né? Algumas dessas ferramentas, nos meses anteriores, eram ferramentas que eram cobradas, né? Não eram gratuitas, e agora a gente começa a encontrar uma oferta muito grande de plataformas que podemos utilizar gratuitamente, né? E eu trago para vocês, então, 3 ambientes de web encontros, né, que podemos explorar com grupos, e de uma forma bem resumida, e outros que a gente também pode criar outras dinâmicas específicas, né? Então, inicialmente, a novidade que nós estamos vivendo aqui na pandemia foi uma ferramenta que o Facebook, né, está liberando ainda, né, nem todas as contas ainda possuem, que é o Rooms, né? Ele está disponível no Message e no WhatsApp, né? Ele é uma ferramenta que permite encontros com até 50 pessoas. Ele é muito parecido com aquilo que a gente encontra aqui no Zoom, né? Onde nós temos pessoas reunidas, chat, assim por diante. E ele é muito fácil de ser configurado. Se você utiliza celular iOS, né, o iPhone, basta então você clicar na parte superior, né, de um grupo, você vai ver o ícone para a criação da sua sala, ou no Android você clica nesse clipezinho ao lado. Clicando nele, você que está propondo a sala, você vai ser direcionado para o Message. Nessa tela aqui eu tenho o WhatsApp Web, né? Que muitas pessoas gostam de utilizar, né? A gente consegue conectar o WhatsApp pelo computador. E ele já aparece esse ícone aqui embaixo, né? Ó, clicamos
Clicamos, então, no clipe e aqui embaixo temos, então, essa opção. O que vai acontecer? Ele vai te direcionar para o Message do Facebook, você vai ativar um link e esse link da reunião você vai mandar para os seus grupos, então. As pessoas que vão participar dessa reunião, elas não precisam ter o Message ou o Facebook instalado no celular. Só tendo o WhatsApp já permite participar da reunião, tá bom? Então, a reunião fica parecida com essa da imagem, né? Nós temos como ligar e desligar o microfone, a câmera, desligar a ligação e, ao mesmo tempo, também projetar algo que eu tenha do meu computador, tá bom? Vantagens. Quais são as vantagens desse recurso? Uma ferramenta muito fácil de ser utilizada. Ela permite até a reunião de até 50 pessoas, né? Eu acredito que a maioria dos grupos não tenha mais do que 50 pessoas, né? Mas eu acredito que atenda a maioria do nosso contexto, né? Outra vantagem é que, sem limite de tempo, quem vai utilizar o Zoom gratuitamente, se eu não me engano, são 40 ou 50 minutos de duração, né? E outras ferramentas gratuitas também ficam em torno de 1 hora. Ele é completamente gratuito, né? Ele permite o compartilhamento de tela. Desvantagens. A liberação dos recursos ainda está acontecendo. Nem todas as pessoas ainda conseguem criar uma sala no mundo. Mas eu acredito, a grande maioria já tem isso disponível, né? E uma outra desvantagem é que não possui a criptografia de ponta a ponta. O que significa isso? É garantir que a conversa entre o comunicador e receptor não há interferências ou permita vazamento de dados e assim por diante. Desculpa, eu não sou desse ramo do TI, né? Eu sou educador e utilizo plataformas digitais. Então, se eu falar alguma coisa muito estranha para alguém que é da área aí, por favor, me corrija nos comentários. Ok? Muito simples. A segunda ferramenta que vamos trabalhar. Então, uma das plataformas que eu gosto muito é o Google Meet, pela facilidade das ferramentas Google se interagirem, né, com muita facilidade. Ela está liberada na versão gratuita do Gmail. E para criar uma reunião é muito fácil. Você consegue criar essa reunião pelo seu gmail.com ou acessando o endereço meet.google.com. Você utiliza duas formas de gerar o seu link de convite. Você pode clicar em iniciar uma reunião ou criar um código, né, no qual você vai mandar para os seus contatos. Criada essa reunião, temos o link aqui personalizado. O Lutero criou uma reunião, então... E ele gostaria, então, de compartilhar uma tela. Aqui no canto inferior direito, nós temos, então, o item compartilhar uma tela. E temos as opções da seguinte forma. Compartilhar uma tela que tenha vídeo, animação, que vai compartilhar o teu áudio. Uma tela solta, que pode ser um texto no Word, um programa, né? Ou a tela inteira, que é a tela que está ali no seu navegador. A pessoa... pode ainda fazer outras configurações. No Google tem um segredinho muito legal. Sempre olhe os 3 pontinhos. Nos 3 pontinhos existe um universo de configurações. Nós podemos, então, alterar o layout, né, para aparecer os quadradinhos, as pessoas em mosaicos, né? Uma desvantagem é que só aparecem 16 pessoas, mas existem extensões que permitem que você consiga abrir isso um pouco mais. As extensões está lá na atividade que vocês vão ter acesso, tá bom? Não dá para falar disso tudo, não. Além das configurações de microfone e assim por diante. É muito intuitivo. Então, a Catarina aceitou o convite do Lutero. O Lutero poderia ter convidado a Catarina por meio do endereço de e-mail dela, ou ela poderia ter acessado por meio do link que nós temos disponível aqui em cima, ela poderia ter acessado com esse link aqui. Então, é só copiar o link e mandar, então, pelo WhatsApp. O Lutero, ele também, sendo o administrador da sala, ele consegue, então, ligar e desligar o microfone dele e das pessoas convidadas. No aplicativo do Meet,
quem prefere utilizar pelo celular, vocês vão perceber que é muito parecido. O aplicativo permite criar uma reunião, ele permite também ligar, desligar as pessoas e ele gera o link para você mandar, então, para os seus grupos e convidados. Muito simples, muito fácil, muito intuitivo. Vantagens e desvantagens do Google Meet. Fácil acesso, muito fácil acesso. As chamadas de vídeo na versão gratuita, temos até 100 pessoas participantes. Quem aqui é estudante de ensino fundamental e médio, recebeu uma conta de e-mail institucional, a sua conta de e-mail talvez pode gerar reuniões no Google Meet. E lá você consegue ter, então, até 250 pessoas. Ela tem integração total com os aplicativos da Google, né? Google Agendas, documentos, planilhas, apresentações, compartilhamento de tela e assim por diante. Ele possui, então, criptografia de ponta a ponta, né? Isso é muito bom. Ele é intuitivo e uma vantagem muito grande, pelo fato das escolas estarem trabalhando, na grande maioria, de forma remota, isso permite que jovens, né, que estão ainda no ensino médio consigam lidar melhor com essa ferramenta do que, por exemplo, o Zoom, que eu tenho que seguir caminhos que talvez não estejam em português, né? Vamos lá, desvantagens. Faltam muitos recursos ainda para deixar o ambiente mais dinâmico, atrativo, né? Mas eu acredito que será liberado aos poucos. Pode ser difícil a instalação das extensões, né? Existem extensões e quem não tem muita habilidade com isso pode sentir dificuldade. Uma desvantagem, quem entra na versão gratuita precisa ter uma conta no Gmail. Tá bom? O Jitsi, né? O Jitsi Meet é uma plataforma, agora a terceira plataforma, né? Vamos explorar uma plataforma um pouquinho mais complexa, né? Essa é uma plataforma de código aberto, né? Uma plataforma livre, né? Ela é muito interessante. Ela é muito parecida com o Google Meet nas configurações. Para você iniciar a configuração, você vai acessar o endereço Meet, né? git.c aqui. Você vai, então, criar um código, uma senha, né? Vai clicar, então, em ir. Feito isso, você vai permitir, então, seu microfone, sua câmera. E daqui em diante, então, você vai compartilhar o link da reunião com as pessoas convidadas. Nós podemos, então, iniciar a reunião por aqui. E aqui nós temos as opções de ativar, desativar microfone e assim por diante. Diferente do Google Meet, que eu falei antes, o Jitsi, né, ele tem umas vantagens maiores, né, que o Google, né? Em que sentido? Ele tem ali o compartilhamento de tela, mas já tem uma ferramenta diferente, pedir a palavra, né? Pedir ali a atenção. Ele tem o chat também, ele tem o organizador de tela, né? Não precisa de extensões, você consegue gerenciar a sua senha. E aqui nos 3 pontinhos você também tem dezenas de opções. Entre elas, nós temos uma opção aqui bastante interessante, que é iniciar a transmissão ao vivo. Caso você queira, vamos supor, fazer um encontro da JE, né? E aí você quer que seja exibido ao vivo no YouTube, né? No YouTube, você consegue, então, fazer essa transmissão por aqui, né? Então, é bem tranquilo, né? É bem tranquilo também para realizar essa configuração. Só lembrando, né, para que você consiga, então, exibir um evento ao vivo no YouTube, você precisa, então, acessar o estúdio, né? Você tem que ter um canal no YouTube, né? E acessa, então, o estúdio.youtube, e lá, então, você vai inserir, né, um código-chave lá na plataforma de transmissão, tá bom? Existem diversos tutoriais no YouTube que a gente consegue, então, fazer esse processo, né? Inicialmente ele é difícil para quem nunca fez, mas depois vocês vão perceber que é bem tranquilo. O Jitsi, ele funciona muito bem no celular, né? Aqui está o aplicativo dele, que vocês podem estar baixando para utilizar, né?
E quais são as vantagens e desvantagens dessa plataforma? Sem limite de tempo, isso é algo muito bom. Criar e entrar em chamadas sem precisar de cadastro, né? Lembra que lá no Google Meet tinha que ter uma conta no Gmail? Aqui não precisa. Ele permite o compartilhamento de tela, possui a criptografia de ponta a ponta, ele tem a integração com a maior plataforma de vídeos da internet, ele é completo e rico de recursos, né? Ele consegue desfocar o fundo, né? Isso é legal também. E ele tem a capacidade de até 200 pessoas, né, nessa sua versão. A desvantagem, eu achei ele um pouco lento nos testes que eu realizei com ele, né? Eu não sei se só foi por causa do meu computador, né? Mas eu achei ele um pouquinho lento comparado com o Zoom e com o Google Meet. Eu senti falta de uma versão em português. Eu consegui traduzir com extensões, mas às vezes fica um pouco difícil. Ok? Essas foram as 3 plataformas que nós podemos realizar um web encontro com colegas, com participantes, assim por diante. E quais alternativas a gente pode ter ainda de manter contato com as pessoas, bater papo, né? Uma plataforma bem famosa dos jovens, né, é o Instagram, né? Ela é uma plataforma que está fazendo muito sucesso, principalmente com as lives, né? Mas convenhamos que a gente está um pouquinho cansado das lives, né? Mas, e essa alternativa ela é muito fácil. O pastor Gerson vai trabalhar muito com o Instagram com vocês amanhã, né? E como eu fiquei com a tarefa de falar dessas transmissões, eu falo um pouquinho, então, de como fazer isso no Instagram. Eu estou usando aqui a plataforma iOS. Clicando, então, sobre o ícone, né? A gente vai encontrar a opção ao vivo. E aqui nessa catraquinha, a gente consegue fazer algumas configurações bem legais, né? Mensagens de todas as pessoas, ou só pessoas que você está seguindo, salvar na galeria, né? Compartilhamento nos stories, né? Permitir compartilhamento da live, né? São alternativas que rapidamente ganham audiência, né? Temos que dar os parabéns, né, para o Congrenagem Virtual, que realizou lives maravilhosas por meio do Instagram, né? E aqui a gente tem outros recursos interessantes, né? Entre eles, né? O compartilhamento, adicionar pessoas, filtro, né? E conseguimos também projetar imagens, né? Podemos também não ficar só com o rostinho das 2 pessoas que dialogam, mas também podemos exibir fotos, né? Fazer uma apresentação por lá também, né? Muito simples. É possível, então, quem acessa solicitar para poder participar do bate-papo ou você, então, conceder, tá bom? Simples, bastante intuitivo. E, por final, uma das plataformas ainda que nós podemos trabalhar de forma assíncrona, que é o quê? Principalmente para realidades e contextos onde nós não conseguimos reunir todas as pessoas no mesmo momento, porque talvez pode haver uma limitação de internet, né? Lembrando que todas essas plataformas citadas, todo mundo tem que estar conectado, né? E a conexão hoje ainda é um problema, principalmente para quem vive em realidades do interior, né? Realidades mais rurais. E as ferramentas de podcast são ferramentas que ganharam muita atenção, principalmente na pandemia, e podem também ser exploradas pela JE. Existem alguns canais bastante famosos, né? Alguns aqui que são bastante seguidos pelo público jovem. E quando vamos ver essas plataformas, né, nós já temos algumas que permitem o compartilhamento, então, de áudios, né? Entre elas se destacam o Cashbox, né, e o Anchor, né? Quando eu vou pesquisar, por exemplo, mensagens da ISLB, atividades da ISLB nos canais de podcast, até na semana passada, eu encontrei apenas 6 canais nos canais de podcast, né? Então, é um canal que a gente pode explorar bastante, né? Considerando que em 2020 nós estamos ocupando o top 3 dos países que mais produzem podcast. Se produzimos muito material, significa que existem muitos ouvintes.
né? E é uma ferramenta que podemos explorar com muita tranquilidade. Como, então, criar um canal no podcast? Eu vou usar como exemplo uma ferramenta muito simples, né? O Anchor, né? Essa plataforma, feito o cadastro, confirmou login e senha, você tem condições de gravar um áudio. Hoje você consegue gravar um áudio, uma mensagem, uma reflexão, um bate-papo com o celular. Se você quiser, você pode fazer uma edição desse áudio usando aplicativos, né? Entre eles, nós temos um bastante famoso, que é o Audacity. Você consegue colocar vinhetas, músicas. Você leva esse áudio ao computador, também pode ser pelo aplicativo no celular, mas acho que pelo computador é mais fácil. E aqui, no aplicativo, ele vai distribuir esse áudio para dezenas de outras plataformas. Entre elas, né, as mais famosas, né? Spotify, Google Podcast, Deezer, né? E assim por diante. Para você inserir, né, como eu havia dito, você insere o áudio no Anchor, né? Clica em salvar episódio e lá você vai então inserir um título, você vai inserir uma descrição, o horário que você quer que essa mensagem seja publicada, a qual temporada pertence àquela mensagem e o número do episódio. Simples assim. E aí inicia o processo de distribuição. Caso o teu podcast não apareça em todas as plataformas, você consegue copiar um código, né, um feed RSS, né? Esse feed, então, você vai inserir dentro das plataformas. E aqui eu deixei para vocês os links, né? Como colocar o seu feed no Google Podcast, no Deezer, no Apple Podcast e assim por diante. Muito simples, muito fácil. Em um dia a gente consegue, em um dia a gente já consegue ocupar todo esse espaço. Então, de uma forma bem rápida, bem sucinta, eu apresento para vocês, então, essas plataformas. E agora, pessoal, antes de olhar as perguntas, eu queria convidar vocês para acessar, eu acho que a Daniela deve ter deixado o link já no message, né? Nos comentários ali, de uma atividade que nós vamos fazer com uma plataforma também de integração que vocês também podem utilizar nos encontros, que é a plataforma Padlet. Bom, eu vou projetá-la agora. E já vamos projetar ela como uma atividade. Ela é muito fácil você fazer o cadastro e com ela você consegue criar murais como esse da nossa atividade. Nessa atividade aqui está sendo proposto o seguinte: sugira um recurso, uma dinâmica, né, algum material que consiga dinamizar encontros virtuais com a JE. Pensa aí numa dinâmica, num recurso, algo que você fez que deu certo, e aí você vem nesse botão aqui, direito inferior, clica sobre ele, vai abrir um balãozinho, nele você consegue, então, inserir um título, descrever, e você consegue, então, anexar um vídeo, uma foto do computador, um link, uma foto, e assim por diante. E aqui você vai ter, então, os tutoriais, né, desses 3 dias de formação, e ter também um ambiente de integração. Essas aqui são contribuições da primeira turma, né, que participaram dessa capacitação. Existem algumas perguntas aqui que as pessoas fizeram, né? O Arthur, tem então o aplicativo do WhatsApp ou Message na versão Lite, aquela versão que você consegue acessar gastando menos dados, né? Arthur, eu creio que não. É necessário, por exemplo, ter o Message e o Facebook nessa versão um pouquinho mais completa e ter ele atualizado, né? Até mesmo para participar da reunião, uma das dificuldades que as pessoas estão tendo de não conseguir participar das reuniões via Messages pelo Room é, de fato, pela falta de ter o aplicativo atualizado. Todas as plataformas têm problema em compartilhar vídeos e áudios, por exemplo. Não consegui transmitir em nenhuma das que conheço sem falhar. Guilherme, de fato, né, eu observo isso muito com computadores, né,
que são um pouquinho mais fraquinhos, né? Mas eu consegui, por exemplo, transmitir vídeo e áudio, por exemplo, no Google Meet, com mais facilidade usando o celular. Eu tive mais sucesso por aí mesmo. Então, uma dica talvez para você, se tanto no celular e tanto na plataforma não der certo, manda o link, todo mundo assiste junto e pronto, né? É uma forma que podemos encontrar para driblar aí, né? Para transmitir uma reunião ao vivo, faz-se necessária a autorização dos participantes, certo? Sim. Sim, sobre a questão de uso de imagem e até mesmo quando você vai gravar uma reunião, né, a gente tem ali o Jitsi e o Google Meet, né, que permite a gravação, né? Por exemplo, no Google Meet vai aparecer uma mensagem dizendo que é importante pedir autorização aos participantes e informar eles que estão sendo gravados, né? Eu que trabalhava assim, muito com oficinas de audiovisual, eu gosto muito da prática de documentários, né? É sempre legal ter a prática em dizer, olha, isso aqui, essa atividade que nós estamos fazendo, todos têm autorização, ou até mesmo numa ficha de inscrição já pedir autorização do uso de imagem e voz dos participantes, né? Ainda sobre a transmissão ao vivo de uma reunião pelo Jitsi, o convite pode se deixar bem informado. A transmissão. A pessoa está ajudando a responder aqui. Assim, só participar quem previamente autorizou. Sendo assim, a opção de um ok do participante ao acessar a sala. Olha, nessa questão da autorização ainda, se tivermos uma pessoa que não der autorização, então melhor não compartilhar esse material. E deixar isso muito claro na inscrição. Eu acredito que essa pergunta caiba no encontro de hoje. Minha pergunta é sobre o TikTok, que explodiu por agora. Não vejo como ambiente para reuniões, mas sim como divulgação, entretenimento e, no limite, até missão. Tenho praticamente zero ideia no app, mas acho que seria legal que fosse comentado hoje. Matheus, bem lembrado, né? Nós fizemos uma formação alguns meses atrás com orientadores do ensino confirmatório e com plataformas que poderiam ser utilizadas pedagogicamente nesse período de encontros remotos. E uma das provocações que eu fiz, né, é que principalmente essas plataformas que estão aí na moda, eles sim devem ser explorados e para que cumpram ali determinadas missões, né, de levar o evangelho, de reunir as pessoas e fazer convites. Uma das participantes do encontro, a Daniela talvez pode me ajudar a lembrar, ela fez uma revisão com os confirmandos, falando dos sacramentos, né, o batismo e a ceia, utilizando os vídeos animados, né? Então, é uma forma de, muitas vezes, você levar uma mensagem com bastante rapidez, né? Então, essas foram as mensagens, né? Eu espero que tenha conseguido responder as principais dúvidas.